26 Leveling Weavers capítulo 126 Autor, Preguiça Motivada. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Você pode ver algo estranho perto do mercador, Leila. Mateu perguntou enquanto voltava os olhos para sua segunda esposa. Você quer dizer aquela janela levitando perto de onde a cabeça do cara deveria estar? Leila respondeu com um pequeno sorriso enquanto seus olhos se fixavam no mesmo objeto. E você, Nadia? Mateu moveu os olhos para sua primeira esposa. No entanto, vendo as estatísticas detalhadas das três mulheres, ele já sabia qual seria a resposta de Nadia. Sim, a garota sentiu com a cabeça. Você se importaria de nos dizer o que é? Ela então pediu. Só mais um pouco, Mateu respondeu com um aceno de cabeça. Ele então voltou os olhos para o policial próximo. E você? Só vejo um mercador, respondeu Daniel. Enquanto ele observava as ações de Mateu, ele estava perfeitamente ciente do assunto. Nenhuma janela acima de sua cabeça ou qualquer coisa, ele elaborou enquanto balançava a cabeça para o lado. Ótimo. Mateu murmurou sob seu nariz. Ele então abaixou a cabeça apenas para que seus olhos alternassem entre o chão e o que provavelmente era a porta de um armazém. Mateu então levantou a mão e esfregou o queixo enquanto mergulhava em seus pensamentos. Testar pode ser bastante complicado, ele percebeu, com muito medo de ferir qualquer um de seus aliados ou mesmo os sobreviventes inocentes do apocalipse para torná-los objetos de seu teste. Espere, não temos um candidato perfeito para isso. Os ombros de Mateu se contraíram antes de ele se virar para o policial com um sorriso. Você se importaria de buscar Norbert Stepen? O jovem perguntou do nada. É? Daniel encolheu os ombros quando percebeu que era ele que os olhos de Mateu pousaram. Pelo que? Ele então perguntou, falhando em deixar menos óbvio que ele estava simplesmente tentando ganhar algum tempo. Eu preciso fazer alguns testes, Mateu respondeu antes de ignorar Daniel e virar a cabeça para suas garotas. Daria, olhe de novo. Mateu então ordenou. Tem certeza que esta janela é tudo o que você pode ver pelo comerciante? Mateu pode ter sido o único que poderia usar o recurso de graça desse comerciante. No entanto, também havia uma chance de que a única diferença entre ele e Daria, quando se tratava de perceber essas coisas, fosse o fato de que Mateu realmente sabia onde procurar. Agora que você mencionou, não há algum tipo de tocha? Daria respondeu com hesitação. Ela continuou olhando para a luz branca da graça acima do chão. Sua boca tremia de vez em quando enquanto ela tentava falar apenas para hesitar e acabar não dizendo uma palavra. E vocês, meninas? Mateu moveu os olhos para Nadia e Leila. Nada. Nadia foi a primeira a abrir os braços em um gesto de esquecimento. Tentei olhar mais de perto desde que você mencionou isso para Daria, mas não consigo ver nada de especial ou pouco ortodoxo, ela explicou. Então existe algum tipo de barreira para ver essas coisas? Mateu pensou antes de balançar a cabeça e se aproximar do comerciante novamente. No entanto, bem quando ele estava a um único passo da sombra encapuzada, ele de repente virou a cabeça para trás apenas para olhar para Daniel com desagrado. Você não deveria trazer aqueles dois aqui? Mateu perguntou com uma voz irritada enquanto juntava as sobrancelhas. Tudo bem. Daniel revirou os olhos antes de se virar e sair para o buraco na parede que agora se tornou a única rota que alguém poderia usar para se mover entre os andares. Mateu acompanhou o oficial com os olhos, apenas movendo-os de volta para o comerciante quando viu Daniel desaparecer abaixo do chão enquanto ele descia rapidamente pelo poço. Só então levantou o braço e selecionou um único caroço do saco antes de pressioná-lo contra as persianas da janela. Não dá certo, pensou Mateu, surpreso com a falta de cooperação da feição desse mercador. Até este ponto, toda vez que Mateu presumia que algo funcionaria como ele esperava que funcionasse dentro do jogo, isso rapidamente cumpria suas previsões. E agora, ao se recusar a aceitar o núcleo de sua mão, a janela que provavelmente leva ao armazém que Mateu comprou simplesmente se recusou a cooperar. Que tal você abrir primeiro? Daria sugeriu enquanto um pequeno sorriso se abria em seus lábios,
apenas para a garota desviar os olhos e cobrir a boca com a mão. Eu vi aquele sorriso malicioso. Mateus chamou a garota. Mas você realmente acha algo tão estúpido? Ele começou, estendendo a mão para as persianas da janela, apenas para abri-las com um único puxão. E não havia dúvida de que quaisquer outras palavras de repreensão acabavam entaladas na garganta do jovem. Bem, parece que fui estúpido demais para perceber isso. Mateus murmurou sob seu nariz antes de puxar as persianas para os lados e pressionar o núcleo contra uma camada escura de escuridão escondida por baixo. Desta vez, o núcleo simplesmente desapareceu de seus dedos no momento em que tocou a superfície da janela. Um único núcleo de ground depositado. Uma mensagem do sistema apareceu no canto da visão de Mateus, apenas para o jovem olhar e ignorá-la. Quer extrair um núcleo de primeira qualidade, disse Mateus imediatamente. Quando o núcleo desapareceu, foi como um quadro de um filme mudando. Estava entre os dedos de Mateus e simplesmente não estava mais lá. No entanto, agora, o processo parecia um pouco diferente. A princípio, uma projeção oca e transparente do núcleo apareceu, apenas a uma distância mínima da superfície do armazém. Então, lentamente começou a tomar cores. Pop. Um som pequeno, estranho, mas satisfatório, alcançou os ouvidos de Mateus assim que o núcleo de repente foi infundido com massa apenas para cair no chão. Cuidadoso. Nadia reagiu antes que alguém pudesse sentir que algo estava errado, jogando-se para frente e pegando o núcleo antes que ele pudesse atingir o chão. Uau! Mateus gritou enquanto recuava, escapando do caminho do salto de Nadia. E então ele não teve outra escolha a não ser observar da perspectiva do banco da frente como sua amada caiu no chão. Você está bem? Mateus então perguntou, correndo para verificar a garota. Vamos lá, você realmente acha que algo assim me incomodaria? Nadia perguntou enquanto se levantava rapidamente do chão. Mateus estendeu o braço para ajudar a garota a se levantar. No entanto, em vez de aceitar a mão dele, Nadia levantou a própria mão. E então colocou o caroço diretamente na palma da mão de Mateus. Seus olhos viraram para o lado enquanto ela apertava os lábios. A expressão de Nadia azedou quando ela virou o rosto apenas para murmurar. Você não precisava pedir isso tão rapidamente. Eu estava tentando ajudá-lo. Mateus respondeu com um comentário impotente por conta própria antes de balançar a cabeça e colocar o núcleo de volta na bolsa em sua outra mão. E então, sem hesitar ou pensar duas vezes, ele empurrou a sacola inteira direto para o vazio do armazém. Um saco com 37 núcleos de ground depositados. Mateus deu de ombros. Porque agora que ouviu os números, percebeu que a matemática do comerciante não batia. Nós definitivamente reunimos menos de 300 deles. Em seguida, usei 30 para obter os 3 primeiros desbloqueios e mais 250 para desbloquear o segundo conjunto de recursos, pensou ele. Por conta própria, tudo funciona. Mas ao adicionar os núcleos sobressalentes, contando todos os núcleos, o volume anterior deve ser exatamente 317. E esse número foi bem maior do que o Mateus já esperava. Será que havia um núcleo que era mais caro? Mateus adivinhou. Tipo, aquele tirado daquele líder, talvez. Mais uma vez, Mateus acabou preso em seus próprios pensamentos. Ele estava tão distraído que nem baixou a mão, fazendo-a oscilar bem perto do vazio do armazém. Mateus. O grito de Nadia finalmente trouxe o jovem de volta aos seus sentidos. Mateus gemeu um pouco enquanto balançava a cabeça. Quanto tempo fiquei fora? Ele então perguntou, virando a cabeça e olhando para sua esposa com preocupação. Apenas alguns momentos, Nadia respondeu enquanto a preocupação fazia seu rosto ficar tenso. Tem certeza que está bem? Ela então perguntou enquanto dava um passo mais perto de seu parceiro. Naquela época, você apanhou bastante, acrescentou ela, estendendo a mão para o rosto de Mateus. Estou bem. Mateus respondeu com um sorriso enquanto permitia que a pequena mão de Nadia caísse em seu rosto. Ele chegou a levantar a própria mão e colocar os dedos de Nadia entre a palma e a bochecha. Por um breve momento, o jovem simplesmente flutuou nessa posição confortável,
usando a mão de Nadia como um travesseiro temporário. Eu trouxe o cara. Daniel gritou de repente, forçando Mateu a sair dessa. A exaustão que preenchia a voz do policial fez Mateu explodir. Só para o jovem ver o policial lutando para sair do buraco enquanto carregava Stepen nas costas. E o Norberto? Mateu perguntou no piloto automático, genuinamente esperando ver os dois ao mesmo tempo. Você realmente acha que um velho como eu pode carregar duas pessoas ao mesmo tempo? Daniel respondeu com uma zombaria antes de soltar um suspiro pesado e derrubar Stepen no chão. Mas, honestamente falando, Norbert ainda está fora. Eu não queria incomodá-lo, ele acrescentou antes de desviar os olhos e sentar-se de lado no chão, tomando seu tempo para recuperar o fôlego. Bem, não é um grande problema, Mateu respondeu enquanto voltava seus olhos para Daria. Agora então, você se lembra quando eu pedi para você ver se há algo de extraordinário em torno do mercador? Ele perguntou. É esta a luz, Daria respondeu, desta vez sua voz era desprovida de qualquer hesitação. A princípio pensei que estava simplesmente cansado, mas agora tenho certeza. Não há como uma bolha de luz flutuar aleatoriamente 1 metro acima do chão. Você está completamente certo, Mateu respondeu com um sorriso antes de acenar para a garota. Chegue mais perto, ele encorajou. De alguma forma, eu realmente não sinto vontade de fazer isso. Daria hesitou enquanto olhava para o rosto de Mateu. Eu realmente não gosto desse seu sorriso, ela protestou, claramente sem vontade de cumprir a ordem de Mateu. Gato assustado, Leila comentou debaixo do nariz, apenas para virar o rosto assim que Daria dirigiu seu olhar furioso para seu parceiro. Tudo bem, então deixe-me mostrar o que esse feixe estranho de luz branca faz, disse Mateu. Ele então cerrou os dentes. Apenas para enviar aleatoriamente o golpe mais poderoso que conseguiu contra um pilar de concreto próximo. Suas estatísticas aumentadas adicionaram muita força ao soco de Mateu. Mas mesmo sua vitalidade aprimorada não tornou a pele de Mateu resistente o suficiente para suportar esse tipo de impacto. Como resultado do soco, a mão de Mateu ficou coberta de sangue, pois a pequena parte de concreto que ele quebrou com o soco fez um ótimo trabalho ao cortar a pele de sua mão. Você pode ver como minha mão está machucada? Mateu perguntou enquanto levantava sua mão levemente dolorida para que todos vissem. Sim, Leila acenou com a cabeça apenas para tropeçar em seus pés quando Nadia de repente correu para a frente, enviando uma poderosa rajada de vento na direção de Leila. O que diabos você fez? Nadia gritou, lutando enquanto tentava alcançar a mão de Mateu. Apenas confie em mim com este, sim. Mateu perguntou enquanto colocava um olhar estoico em seu rosto. A princípio, Nadia hesitou. Ela finalmente franziu os lábios e recuou, embora seu rosto mostrasse o quão insatisfeita ela estava com esse tipo de desenvolvimento. Bem, então, Mateu murmurou, dando uma olhada rápida para onde deveria apontar a mão antes de voltar a olhar para as meninas. Deixe-me mostrar-lhe algo glorioso, disse ele antes de agarrar a luz prateada. Levelingo Weavers capítulo 127. Esta não foi a primeira vez que Mateu usou o poder de tocar a grama. Mas só agora ele poderia mostrar o efeito real que isso causava nas feridas. E essa é a essência disso. Mateu balançou a cabeça para mostrar como era fácil para ele movê-la. Não era como se seu corpo tivesse curado. Se fosse esse o caso, haveria pele fresca nos nós dos dedos, onde o concreto duro cortou sua mão. E, no entanto, a cor da pele era perfeitamente uniforme na mão de Mateu, como se ele não estivesse ferido em primeiro lugar. Isso é incrível. Daria piscou os olhos 2 vezes apenas para manter os olhos fixos no punho de Mateu. Tem certeza que? Leila repetiu seu parceiro, embora sua voz tivesse um grande elemento de hesitação nela. Acho que você pode ver essa luz, comentou Mateu. Esse pequeno experimento não apenas permitiu que ele mostrasse o quão úteis esses mercadores poderiam ser, mas também confirmou várias de suas teorias. Isso que eu posso adivinhar sobre a atualização deste recurso está correto. Mateu pensou, virando os olhos para o lado e lançando um olhar para o comerciante.
Restaurar ao seu estado perfeito era apenas uma das bênçãos de tocar a grama. E, no entanto, não havia nenhum tipo de interface para Mateu gerenciá-los. Eu me pergunto quão grande foi a melhoria nas utilidades básicas, pensou Mateu, voltando os olhos para suas mulheres. Ele abriu a boca, apenas para manter suas palavras para si mesmo. Não seria certo pedir-lhes que se preocupassem em verificar, pensou Mateu. Ele então levantou a mão e esfregou o queixo. Acho que isso conclui a apresentação, admitiu Mateu após um momento de reflexão. Em outras palavras, aqueles que podem ver e interagir com essa luz podem se restaurar instantaneamente ao seu estado perfeito, explicou Mateu sobre o recurso. Isso não é muito poderoso? Nadia perguntou enquanto se aproximava e olhava para as sombras do mercador. Quero dizer, normalmente levaria dias para recuperar algumas lesões, haveria grandes riscos de infecção e um grande uso de remédios, apontou ela, esticando um dos dedos para tudo que mencionou. Isso simplesmente não faz sentido, concluiu Nadia depois de não receber nenhuma resposta. Estou bem ciente desse ponto, Mateu admitiu enquanto descansava as costas contra a parede, inclinando o rosto para cima e soltando um suspiro. Isso tudo é muito estranho. Como se alguém pegasse elementos de vários jogos ou histórias. Mateu ficou em silêncio. Esse é o problema que tenho com tudo isso, ele percebeu de repente. Há familiaridades em todos os lugares, mas não faz sentido. Elementos de um jogo se misturavam com partes de algum conto popular e depois se transformavam em outro jogo. Mateu podia notar todos os tipos de padrões. Mas a maneira como esses padrões se misturavam e se relacionavam com outro tornava impossível para ele apenas localizá-los. Eles simplesmente pegaram tudo que encontraram em grande tráfego e jogaram em uma panela para misturar, pensou Mateu enquanto seus olhos se arregalavam. Seu rosto ficou tenso quando seus olhos se fixaram em algum elemento aleatório de uma prateleira perdida que sobreviveu a todo o caos do apocalipse. Esteira? Nadia chamou, primeiro a notar as mudanças que apareceram no rosto de Mateu. Sinto muito, o jovem balançou a cabeça antes de erguer os olhos para as meninas. Ele então cruzou os braços sobre o peito e franziu os lábios por um momento. Na verdade, sinto muito pelo que estou prestes a dizer agora, acrescentou. Com licença. Leila perguntou enquanto avançava. Com Nadia daria constantemente diminuindo sua distância desde um tempo atrás. Ela era a única que restava na retaguarda. E agora, ela aproveitou para recuperar seu lugar entre as garotas. Acho que precisamos caçar núcleos novamente, disse Mateu com uma expressão preocupada no rosto. Não acabamos de voltar de... Daria murmurou apenas para lançar um rápido olhar para o comerciante ao lado de Mateu. Ela então moveu os olhos de volta para o rosto do jovem apenas para levantar os braços e cruzá-los sobre o peito. Entendo. Você tem um plano, certo? Isso mesmo. Mateu acenou com a cabeça. É baseado em apenas um palpite meu. Ele acrescentou apenas para hesitar por um momento. Mas se eu estiver certo, podemos abusar de certas façanhas, acrescentou o jovem. Faíscas escuras apareceram no fundo dos olhos de Mateu. Os cantos de sua boca se contraíram enquanto ele tentava esconder o sorriso. Explorar como em... Nadia murmurou. Ela então bateu com o punho esquerdo na palma aberta da mão direita. Seus olhos se arregalaram enquanto seus lábios se curvaram em um sorriso feliz. Algum tipo de mecânico mal feito, certo? Nadia quase pulou quando olhou para Mateu em busca de confirmação e afirmação. Isso mesmo, Mateu sorriu gentilmente. Sua seriedade derreteu quando confrontada com o raro humor borbulhante de sua paixão. Foi exatamente a alegria dela que atraiu tanto Mateu para sua primeira esposa no passado. E ele aprendeu a valorizar esses momentos desde então. No entanto, em vez de reforçar a imagem positiva de seu plano, Mateu rapidamente balançou a cabeça. Lembre-se de que teremos que trabalhar muito e nos colocar em muito perigo, disse Mateu enquanto levantava a mão com um dos dedos apontado para cima. Tudo por apenas uma chance para ver se meu palpite está correto, explicou Mateu. Então? Daria perguntou brevemente enquanto descansava os punhos nos quadris. O que você quer fazer?
Mateu apontou para o comerciante sem nenhum segundo de hesitação. Este feixe de luz, no jogo de onde vem, faz muito mais do que apenas curar as pessoas. Mateu olhou para o rosto de Daria com uma expressão mortalmente séria. E é um jogo onde esses feixes de luz são os únicos refúgios seguros para o jogador dentro do mundo extremamente mortal e perigoso de onde esses jogos são conhecidos. A tradição de tocar a grama foi realmente muito mais profunda. No entanto, Mateu não via sentido em explicá-lo nem estava disposto a gastar muito tempo para fazê-lo. E qual é o recurso que você está buscando? Leila perguntou, não querendo ficar de fora da discussão. Mateu sorriu em resposta. Subindo de nível. Leveling Weavers capítulo 128. Não estamos subindo de nível apenas lutando contra os zumbis? Nadia perguntou enquanto um olhar de confusão enchia seu rosto. Mas se você diz que é uma façanha... A garota hesitou enquanto fixava os olhos no chão por um momento. Ela então levantou o rosto e olhou para Mateu. Isso significa que seremos capazes de dobrar nossa velocidade de subida de nível. Eu gosto do jeito que você está pensando, Mateu admitiu com um pequeno sorriso orgulhoso. E isso mesmo, ele então acrescentou, balançando a cabeça. Subir de nível era uma das principais características desse tipo de feixe de luz nos jogos de onde veio, explicou Mateu. E esse é o recurso que você espera obter depois de atualizá-lo? Leila perguntou, olhando para o mercador e depois para sua proximidade como se esperasse encontrar a luz de que o assunto se tratava. Mais ou menos, sim, Mateu admitiu antes de se virar e se dirigir para o comerciante novamente. Espere, eu quero. Daniel parecia querer dizer algo certo quando Mateu estendeu a mão e agarrou o feixe de sombras escondido sob o capuz do mercador. O jovem virou a cabeça para olhar para o policial. Apenas para as sombras surgirem e afastá-lo da realidade. Um momento de giro depois e Mateu estava dentro do subespaço do mercador novamente. Vamos ver, pensou Mateu, ignorando os pilares à sua esquerda para procurar em todos os cantos do subespaço. No entanto, não importa o quanto ele olhasse, ele não conseguia ver uma única prateleira com itens que ele poderia comprar. Terei que voltar para aquele mercador em evolução. Mateu pensou, um pouco irritado com o incômodo logístico de correr apenas para chegar ao comerciante certo. Eu desejo comprar conhecimentos sobre os níveis, exclamou Mateu. 10 núcleos. A voz mecânica do comerciante apareceu pela primeira vez em muito tempo. Uau, funcionou, pensou Mateu enquanto olhava em volta em busca da entrada de seu armazém. Posso utilizar os núcleos depositados no meu armazém? Mateu então perguntou em voz alta, esperando evitar o incômodo de sair do subespaço apenas para retirar os núcleos e depois retornar. Afirmativo. Então, desejo trocar 10 núcleos daqueles depositados em meu armazém para comprar o conhecimento sobre os níveis. Compra confirmada. A voz sem emoção do comerciante preencheu o espaço. Esta foi a primeira compra em que Mateu não precisou proteger os olhos da explosão da luz vinda dos núcleos em dissolução. Como ele não os trouxe em primeiro lugar, o jovem não pôde observar o processo de desaparecimento deles. E então, sua cabeça explodiu. Não literalmente, é claro. Uma explosão repentina de energia estranha penetrou em seu crânio e atingiu seu cérebro. No começo, veio apenas como um ataque de dor maciça. Então, essa dor se transformou em uma sensação estranha e borbulhante em sua cabeça, como se alguém esfregasse um creme relaxante diretamente nas dobras de seu cérebro. E então, Mateu ficou ciente. Então é assim. Ele pensou, seus olhos se arregalando quando seu cérebro simplesmente passou a saber um monte de coisas. Mateu conseguiu entender a mensagem apenas com sua inteligência a princípio. Ele não sabia explicar, apenas sentia. Só depois de um momento o cérebro de Mateu trabalhou com o conhecimento obtido e começou a projetá-lo na consciência de Mateu. A princípio, uma enorme parede cheia de letras e números embaralhados preencheu toda a visão de Mateu. Então, quase todo o texto desapareceu, deixando apenas 3 pequenas linhas escondidas em 3 pontos diferentes e aparentemente aleatórios da visão de Mateu. E então, finalmente,
Aquelas 3 sentenças passaram pela percepção de Mateo apenas para formar uma lista curta e organizada bem no meio de sua visão: nivelamento do sistema, nivelamento progressivo, nivelamento de relacionamento. Cada uma das linhas brilhava com uma suave luz azul. E apesar de todo o choque, Mateo ainda conseguiu entender a mensagem. Por conta própria, essas 3 linhas não diziam muito a ele. Mas então, o jovem estendeu a mão e colocou o dedo acima da linha superior. Nivelamento do sistema, vírgula. O nivelamento do sistema funciona com base no princípio de reunir pontos de morte das efígies. Quanto mais forte a criatura, mais pontos de morte serão concedidos ao usuário do sistema, acumulando em um fortalecimento periódico do usuário. Uma vez desbloqueados os estágios mais altos de nivelamento do sistema, obtém-se a capacidade de designar manualmente seu crescimento e, posteriormente, manipulá-lo livremente. Apenas a primeira parte dos 3 conjuntos de páginas semelhantes à Wikipedia foi o suficiente para deixar a mente de Mateo em desordem. Como diabos isso pode ser tão fodidamente simples? Ele gemeu em sua mente antes de mover o dedo para baixo uma linha e pressioná-lo contra nivelamento progressivo. No entanto, mesmo depois de selecioná-lo, absolutamente nada aconteceu. Que diabos? Mateo queria gritar. Assim como ele pensou ter descoberto uma fonte barata de conhecimento extremamente útil, ela provou não ser tão grande quanto ele esperava que fosse. Não, espere, pare de se emocionar, Mateo advertiu a si mesmo quando começou a pensar mais profundamente. Qual é a diferença entre o sistema e o nivelamento progressivo? Mateo se permitiu um breve momento para pensar na resposta. Como diabos eu vou saber se não posso verificar o que é esse nivelamento progressivo em primeiro lugar? Mateo reclamou em voz alta, espremendo um longo gemido de sua garganta. E então ele congelou. Não é essa a resposta. Mateo se perguntou enquanto olhava para o conjunto de 3 linhas novamente. E então, apenas para testar sua teoria, ele moveu o dedo para baixo e pressionou contra a terceira linha. Nivelamento de relacionamento, vírgula, uma subparte do nivelamento do sistema, correlacionada diretamente com a natureza do sistema, desbloqueia recursos do sistema de nivelamento padrão explorando, crescendo e solidificando o relacionamento entre anfitrião e esposas, nível de relacionamento do host. 2. Entendo, pensou Mateo, fechando a janela e respirando fundo. Lenta mas seguramente as coisas começaram a fazer sentido. Então é por isso que recebi novas habilidades quando comi na dia naquela época, ele pensou, apenas para balançar a cabeça. Mas não há mais nada que possamos fazer, pensou Mateo enquanto seus lábios se abriam em um sorriso estranho. Ou devo convencê-los a fazer um anel para desbloquear novas habilidades? Mateo zombou. Ele então balançou a cabeça e olhou para as 3 linhas mais uma vez. Desta vez, porém, Mateo podia adivinhar porque ele não conseguia acessar o do meio. Eu usei o nivelamento do sistema e o nivelamento do relacionamento, ele murmurou baixinho, usando sua voz para solidificar suas descobertas. Por outro lado, embora eu tenha acesso a ele, ainda não usei o nivelamento progressivo, impossibilitando-me de acessar suas informações. Isso nada mais era do que o palpite usual de Mateo. Desta vez, no entanto, foi apoiado por todas as coisas que ele descobriu sobre este mundo, os mercadores e seu modus operandi. Se meu pressentimento estiver correto, então aquela lista enorme que vi no início descreve todas as maneiras possíveis de subir de nível, Mateo pensou enquanto seu rosto ficava um pouco tenso. Acho que ainda não tenho acesso a eles, acrescentou em seus pensamentos, recusando-se a acreditar que apenas uma pequena fração da potência do sistema seria concedida a ele. Mateo então balançou a cabeça, limpando-a dos pensamentos dispersos. Ele então levantou o rosto e olhou para o local com a maior parte da presença do comerciante. Eu desejo comprar conhecimentos sobre habilidades. Leveling capítulo 129 Entendo. Mateo sussurrou sob seu nariz. Ele tinha os olhos bem abertos e olhava para algum ponto distante nas profundezas das sombras. O processo de transferência do conhecimento foi doloroso, mas extremamente gratificante.
Ao preço de tortura temporária, Mateu poderia, finalmente, obter algumas respostas. E também tem um preço baixíssimo, pensou Mateu. Um pequeno sorriso presunçoso apareceu em seus lábios, apenas para ser substituído por um súbito momento de dúvida. Não é exatamente isso que os criadores querem que eu faça. Mateu enfrentou o pensamento. Depois de tudo o que aprendeu sobre o Apocalipse, Mateu não podia mais negar a ideia de um propósito por trás dele. Houve uma intenção que moldou os eventos em questão. E agora, essa intenção criou uma oportunidade grande demais para o jovem resistir. Mas se eu começar a esbanjar conhecimento agora, não vou progredir demais no Apocalipse, pensou Mateus. Ele então cerrou os dentes e cerrou os punhos. E não vamos esquecer que preciso erguer várias fortalezas como esta. O jovem se concentrou em atingir pequenos objetivos um por um. Em vez de enfrentar um enorme desafio de uma só vez, Mateu optou por dividir e conquistar. Mas o peso da verdadeira tarefa em mãos continuou a pesar sobre os ombros de Mateu. De qualquer forma, disse o jovem, balançando a cabeça para afastar todas as suas dúvidas. Quanto custa a semente de habilidade? Mateu perguntou, levantando os olhos para o local onde a presença de Merchant era mais densa. 50 núcleos, a voz respondeu como de costume. No entanto, Mateu ouviu um eco distante de satisfação. Bem, estou exausto agora, Mateu comentou enquanto dava de ombros. Ele então deu uma olhada no mapa exibido no domínio do comerciante. São. Mateu murmurou, olhando o mapa mais de perto. Zumbis normais foram exibidos com uma horda de minúsculos pontos vermelhos. Mas agora, havia pontos de carmesim misturados na briga. Existem até cinzas, Mateu notou com surpresa uma vez que ele olhou para um canto distante de sua área. Ele nem precisou aumentar o zoom para verificar isso. A sensação que aqueles pontos carmesim e cinza causaram ao jovem foi suficiente para dizer o que aquilo representava. Evoluídos, Mateu murmurou apenas para acabar rangendo os dentes. Nós lutamos com 3, 4 evoluídos. O jovem pensou, apenas para balançar a cabeça e dar outra olhada no mapa. Há cerca de 11 deles aqui, contou. 7 desses pontos estavam espalhados por todo o lugar. Mas 4 deles com um único ponto cinza estavam todos centrados em torno da entrada principal do complexo. Não estamos prestes a ser atingidos? Mateu pensou, cerrando os punhos. O olhar por trás de seus olhos ficou tenso. Mateu deu um zoom e se afastou dos arredores antes de se entrar de volta no próprio complexo. E então ele notou várias novidades. Este não é o fantasma de Norbert? Mateu pensou, olhando mais de perto um dos pontos verdes. Então, suas sobrancelhas se moveram para cima em sua testa. Mateu não conseguiu nem emitir um som quando a visão no mapa começou a ficar confusa. Começou a girar e virar como se tivesse perdido o sinal. Apenas para se estabilizar após alguns instantes e mostrar uma sequência de eventos no mapa. O ponto que Mateu reconheceu como o fantasma de Norbert moveu-se entre um dos pontos azuis e outro verde. A julgar pelos locais. Mateu pensou, seu corpo ficando tenso. Restavam poucas pessoas de interesse dentro do complexo. E apenas um deles foi deixado para vagar livremente. Então é assim, pensou Mateu, suas pálpebras baixando enquanto seus lábios tremiam. Ele respirou fundo apenas para soltá-lo lentamente e deixar um pequeno sorriso em sua boca. Bem, então, Mateu murmurou, tirando os olhos do mapa e voltando-os para os pedestais. E lá estavam as colunas, aguardando a doação dos núcleos. E assim como antes, a imagem que mostrava o conteúdo de um dos pedestais estava em branco. Eu me pergunto quanto custaria revelar? Mateu pensou antes de balançar a cabeça. Estou sem dinheiro agora, deixe-me sair, ele pediu. O reino sombrio desmoronou em segundos. Não está acontecendo cada vez mais rápido. Mateu pensou quando outra suspeita apareceu em sua mente. Eu também quero entrar na luta, disse Daniel no momento em que a consciência de Mateu voltou do subespaço do mercador. Espere, ele não disse a primeira parte antes de eu entrar na loja. Mateu notou,
semicerrando os olhos quando outra suspeita surgiu em seus olhos. Ele então balançou a cabeça para se dar um momento para limpar seus pensamentos. Tudo bem, disse Mateu em uma voz neutra, muito preocupado com seus planos para poupar Daniel um segundo pensamento. Podemos realmente precisar do seu. Uma figura rastejou para fora do poço apenas para cair no chão. Baque. Um ruído abafado levantou-se junto com uma pequena nuvem de poeira. Afinal, o chão logo na entrada do poço era onde todos carregavam a sujeira do poço velho e abandonado. Gente, vocês precisam ver isso. Norbert guinchou antes de tossir a sujeira de sua boca. O mais novo dos policiais ficou de quatro. Só para se equilibrar bem no limite da estabilidade. Ficou claro que ele estava longe de um estado saudável. Eu sei, Mateu disse enquanto se afastava da parede e pegava seu machado. Precisamos ir, agora, ele anunciou. Quão ruim é isso? Daniel perguntou, percebendo a urgência da situação apenas pelo tom dos dois. Seu rosto relaxou como se um fardo pesado tivesse sido tirado de seus ombros. Muito ruim, Mateu admitiu sem hesitar. 3 evoluídos e algo ainda mais forte, contou o que viu no mapa. E ainda por cima uma horda de zumbis normais, o jovem acrescentou enquanto arrumava seu próprio traje. Ele então foi até Norbert antes de levantar sua cabeça e apontá-la para o comerciante. Você pode ver a estranha luz flutuando ao redor do mercador? Mateu perguntou com um tom educado enquanto manipulava Norbert para manter os olhos no alvo. Eu invejo. Norbert guinchou a resposta enquanto lutava para manter sua consciência. Sua lesão grave, juntamente com uma subida difícil e, em seguida, a manipulação de Mateu deixaram à beira de sua durabilidade. Ótimo, disse Mateu apenas para colocar um sorriso largo no rosto. Então vai e agarre-o, acrescentou antes de agarrar Norbert pelas roupas e jogá-lo no comerciante. Levelinguíveis capítulo 130. O que diabos você é? Daniel gritou enquanto avançava para pegar seu companheiro. Seu rosto ficou tenso de terror quando ele percebeu que não iria conseguir. Mateu cruzou os braços sobre o peito enquanto observava a situação se desenvolver. E Norbert, atirado ao ar e mal conseguindo se mover, ele optou por colocar suas esperanças nas palavras de Mateu. Ele estendeu a mão e, quando estava prestes a atingir o chão, agarrou um feixe de luz. Então tudo aconteceu em um instante. Um raio prateado apareceu em cada centímetro da pele de Norbert. Escondeu dos olhos de todos apenas para a luz explodir, dando à luz o policial renovado. Uá! Norbert murmurou em choque enquanto olhava para suas mãos. Como estou? Ele murmurou antes de levantar a cabeça e olhar para Mateu. O que? Mateu perguntou, se fazendo de bobo. Ele semicerrou os olhos um pouco enquanto os cantos de seus lábios se moviam um pouco para cima. O rosto de Norbert ficou tenso quando ele percebeu o que estava acontecendo. No entanto, assim que o fogo apareceu atrás de suas orelhas, indicando confronto iminente, o rosto do policial mais jovem ficou tenso. Norbert demorou um pouco, mas depois se acalmou. Não temos tempo para isso agora, disse Norbert, voltando os olhos para o buraco na parede. Suponho que você saiba o que está acontecendo, disse ele enquanto olhava para Mateu. Então vamos andando. Você vem também? Daniel perguntou, ainda lutando para processar o que acabou de acontecer. Você não deveria. Bem, descansar primeiro. Não fazia sentido usar o bom senso do velho mundo no qual eles estavam agora. Foi uma lição que todos aprenderam quando tiveram que enfrentar os zumbis pela primeira vez. E embora Daniel não fosse uma exceção, parecia que seus instintos eram muito mais difíceis de mudar. Isso, ou talvez ele apenas não goste de mudar seus planos, Mateu pensou enquanto seu sorriso se tornava um pouco mais frio do que antes. Não tenho ideia de como, disse Norbert enquanto virava os olhos para Mateu. Mas estou totalmente curado agora, afirmou antes de repente, colocar as mãos para os lados e inclinar-se profundamente com o rosto em direção ao rosto. Sapato. Droga, cara, ele com certeza pode se alongar,
pensou Mateu com um pequeno sentimento de ciúme quando o rosto de Norbert quase se enterrou em sua própria virilha. Ele removeu algumas de suas costelas ou algo assim. O que serviu como um choque e um novo motivo para ciúmes de Mateu foi a prova de que Norbert realmente estava de volta ao auge de sua capacidade para Daniel. Ok, presumo que vocês estejam prontos, afirmou Mateu antes de se virar para o buraco no corredor. No momento em que ele virou o rosto para a dupla de policiais, sua expressão mudou de um pequeno sorriso e urgência em seus olhos para uma frieza absoluta. Talvez eu esteja ficando muito desconfiado de todo mundo ou talvez eu esteja certo em me sentir assim, pensou Mateu, incapaz de decidir entre tratar Daniel como ele faria no último dia e realmente colocar uma distância entre os dois. Eles estavam conspirando de uma forma que não esperavam que eu percebesse, pensou Mateu, tentando chegar a um acordo sobre a decisão que deveria tomar. E se eles estivessem planejando fazer algo anormal, eles certamente me informariam sobre isso, não é? Mateu pensou, lutando contra o desejo de lançar um olhar para os dois. Estou totalmente curado, então vou assumir a liderança. Mateu anunciou apenas para agarrar o braço de Nadia e impedi-la de entrar primeiro. Vocês, meninas, podem vir atrás de mim, acrescentou Mateu com um sorriso antes de mergulhar no poço antes que qualquer pergunta pudesse aparecer. Afinal, esta foi a primeira vez que Mateu se preocupou ativamente com a ordem em que desceriam ao solo. Nós iremos atrás de você, disse Daniel quando Mateu já havia desaparecido no poço. Ele então virou a cabeça para o lado apenas para um olhar de preocupação aparecer em seus olhos. Tem certeza de que consegue? Perguntou ao colega. Estou bem, já disse. Norbert deu exatamente a mesma resposta de antes. E eu não quero ser deixado para trás por todos vocês, ele acrescentou em um tom mais baixo apenas para lançar um rápido olhar para o poço. Nadia seguiu para o buraco logo após Mateu. Então foi a vez de Leila com Daria fechando a procissão e deslizando para dentro do buraco agora. Que porra você está fazendo? Daniel agarrou Norbert pelo ombro enquanto ele castigava seu ex-subordinado em voz baixa. Esse não era o plano. Plano mudou, Norbert respondeu com uma voz determinada. Eu não esperava que pudesse curar assim, então aceitei meu papel de observador e mensageiro, ele anunciou apenas para balançar a cabeça. Mas não vou ficar parado assistindo enquanto todos vocês estão arriscando suas vidas para defender este lugar, acrescentou. Então os planos podem mudar tão facilmente, Daniel afirmou enquanto sua expressão se tornava sombria. Talvez eu deva entender isso como um aviso de que nosso plano principal também pode mudar? Ele perguntou enquanto cruzava os braços sobre o peito. Ou talvez seus planos mudem para que você corra até aquele garoto e conte tudo a ele. Os dois policiais ficaram parados, cada um olhando nos olhos do outro. Você está certo, sinto muito. Norbert finalmente desistiu. Eu apenas pensei. Ele ganhou todas as suas vantagens porque constantemente volta para lutar contra os zumbis e obter mais e mais núcleos, apontou. Eu esperava que, se eu também participasse, pudesse transformar meu sistema em algo mais útil do que o que tenho agora. Norbert finalmente abriu seu coração para seu companheiro, revelando ao mesmo tempo sua maior preocupação pessoal e sua maior esperança. Isso não seria realmente tão ruim, Daniel murmurou enquanto pensava nas palavras de Norbert. Com o quão poderoso aquele garoto está ficando, ter outra pessoa com o poder de um sistema pode ser útil no futuro, acrescentou. Então vamos parar de falar e seguir em frente, Norbert disse antes de virar os olhos para o poço. Se demorarmos muito para descer, essas crianças vão perceber que tivemos uma conversa que não queríamos que ouvissem. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.